Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e nunca deixará. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Oh, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Pra quem eu corro em meio à tribulação, em meio à tempestade, eu vou confiar em ti. Tu és pra quem eu corro, direto pros teus braços, Jesus. Vamos dizer, eu recaio.
em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Eu recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Eu recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Em teus braços é o meu descanso. Diga mais uma vez. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Feche teus olhos, meu irmão, minha irmã. Em teus braços é o meu descanso. Essa noite Deus tem descanso para a tua alma. Essa noite Deus tem descanso para o teu espírito, para o teu corpo. Deus é Deus de amor e Ele quer tirar fardos aqui essa noite. Fardos pesados que você tem carregado. Julgos, sofrimentos, rancores, angústias. Sentimento de solidão, de cansaço. Oh, nos braços de Jesus nós temos descanso, nós temos paz, nós temos perdão dos nossos pecados, nós temos um amor maior do que nós mesmos. E eu te convido a cantar mais uma vez esse refrão, confessando que nos braços dele você tem descanso, você tem paz, você tem salvação. Em teus braços é o meu descanso. Os teus braços, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh Deus, obrigado porque Tu tens mãos de amor, Senhor. As Tuas mãos nos tiram do atoleiro onde estávamos e nos trazem de volta para a Tua presença. Em Teus braços estamos seguros, guardados e cuidados. Oh Jesus, essa noite eu sei que Tu ama cada pessoa que está aqui. Eu sei que foi Tu que trouxe esse senhor, esta senhora, este jovem, esta criança. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que Tu tome cada um de nós em Tuas mãos. Oh Jesus, nos toma, Senhor, em Teus braços. Tira de nós, Senhor, todo fardo, todo peso, tudo que não é Teu em nossas vidas. E põe em nosso coração a Tua presença. Te damos liberdade, Espírito Santo, esta noite nesse lugar, e pedimos que Tu fale conosco pela Tua palavra.
Liberta-nos, Senhor, de tudo que tenta nos afastar de Ti. E abre os nossos olhos espirituais, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus essa noite, Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Que bom estarmos juntos hoje. Que bom que você está aqui hoje. Cumprimente alguém que está perto de você e diga: que bom estarmos juntos na presença de Deus. Você pode sentar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 1 em diante. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Levante a mão. Quem está pela primeira vez aqui hoje? Olha só. Temos uma jovem aqui, temos um senhor lá. Quem está lá? Uma senhora. Aqui outro jovem, outra moça. Sejam todos bem-vindos. Mais alguém que eu não vi? Quem gostaria de aplaudir Jesus na vida dessas pessoas? Dizer que são bem-vindas? Tem certeza que foi o Senhor Jesus que te trouxe aqui hoje? Que tem um motivo para você estar aqui hoje. Não é por acaso. Amém? Abra sua Bíblia então no livro de Salmos, capítulo 32. Você pode colocar para mim no telão na NTLH, por favor? Vini, obrigado. Diz assim: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Repete comigo: feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Oh. Depois diz o versículo 2: feliz aquele que o Senhor não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. E o versículo 3 diz assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Eu gostaria que tu colocasse, Vini, por favor, para nós no telão na RA, na tradução mais tradicional da Bíblia. Diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheciam e eu gemia de dor o dia todo. Aqui está falando, esse salmo fala sobre a maravilha que é receber o perdão que vem de Deus. E a maldição que é você guardar os seus pecados para você mesmo. E aqui quem escreve esse salmo é um homem muito conhecido da Bíblia, que foi Davi. E Davi está falando de uma experiência pessoal dele. Enquanto eu calei os meus pecados, ele diz, enquanto eu fiquei quieto, fazendo de conta que eu não tinha pecado, eu gemia e sofria no meu interior. Quando ele fala que os ossos secaram, ele está falando de uma dor interna. Não quer dizer que os ossos dele ficaram secos, mas quer dizer que lá no seu interior havia uma dor que ele não conseguia descrever. E hoje em dia nós vemos na sociedade que essa dor está no coração de muitas pessoas. Um sentimento de angústia, de tristeza, uma dor de algo que está faltando, uma dor de algo que você queria mudar e não consegue. Mas então no versículo 4 ele fala de algo que ainda era pior. Ele diz, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Vamos botar na tradução dos dias de hoje.
Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: de dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Havia um peso sobre a vida de Davi. Ele sentia, enquanto ele tentava esconder os seus pecados, que havia um peso, a mão de Deus pesava. E daí a tradução da linguagem de hoje diz que é como se ele se sentisse castigado. Um peso estava sobre a vida dele. Nós conhecemos a história de Davi. Davi foi um homem de Deus, que fez muitas coisas boas desde jovem. Mas num certo momento da sua vida, Davi achou que estava de pé. Ele achou que estava bem. E ao invés dele fazer o que Deus chamou ele para fazer, ele ficou em casa. E lá da varanda da casa dele, ele viu uma mulher bonita tomando banho na outra casa. Não era a mulher dele, era a mulher de outro homem. Ele desejou aquela mulher. Ele não só desejou, que já era pecado, mas ele começou a planejar uma forma de conquistar a mulher do outro. E ele mandou funcionários irem lá levarem um presente e convidarem ela para vir. Ele planejou e executou um plano mau. Quando ela veio, ele conquistou ela, ele enganou ela para ela ir para a cama com ele. E ali Davi consumou um pecado gravíssimo. Gravíssimo, que no Antigo Testamento era passível até de morte. Então Davi, depois disso, a mulher foi embora. E o pior, ela mandou uma mensagem dizendo que estava grávida. E aí Davi fez algo pior, porque ao invés dele assumir o seu erro, o seu pecado, ele planejou uma forma de fingir que o filho era do marido. Mas o marido estava na guerra, lutando no lugar dele, porque ele não foi para a guerra, e ele mandou os soldados, e era um soldado dele. E aí Davi manda o cara voltar da guerra, mas o cara não aceita se deitar com a sua mulher, porque ele diz: os meus amigos estão lutando, estão morrendo, eu não vou deitar na minha cama, enquanto os meus amigos, meus irmãos estão lutando na guerra. O homem era um homem honrado. E daí sabe o que Davi faz com esse homem honrado? Ele planeja uma forma desse homem morrer. Ele manda uma carta para colocarem um homem sozinho na frente de batalha, e quando vierem os inimigos, os outros soldados se afastarem. Pensa no mal que Davi fez. Quantas vezes nesse caminho todo Davi teve chance de se arrepender? Muitas, mas ele não se arrependeu. E aí então Davi mandou, e isso aconteceu. Urias morreu na guerra. E a Bíblia disse que Urias morreu amando de Davi. Quem matou Urias foi os soldados amonitas, mas quem deixou ele morrer foi Davi. Então não importa muito quem comete o crime, mas sim quem planeja o crime. Isso até hoje no direito é assim, né? O mentor do crime tem que ser mais penalizado do que o executor, porque o mentor é quem planejou tudo. E Davi foi o mentor do crime. E aí então, sabe o que acontece? Nada, porque ele é o rei. E as pessoas que sabem daquilo não têm coragem de acusar ele. E a maioria do povo não sabe. Então aparentemente está tudo bem. Ninguém está sabendo do que Davi fez. E como agora a mulher era uma viúva, Davi disse: venha, case comigo. E aí ele casou com ela e fez de conta que estava tudo bem. Diante da sociedade, o rei Davi, bondoso, casou com a mulher viúva do seu soldado. Olha que bom. E ainda aceitou ela grávida. Olha como Davi era bom. Mas sabe de uma coisa? Davi podia escapar da imprensa da época. Davi podia escapar da lava-jato da época. Davi podia escapar de qualquer sistema jurídico da época. Mas Davi não podia escapar dos olhos de Deus. E quando Davi escreve esse salmo, ele está falando sobre como ele se sentia enquanto ele tentou esconder os seus pecados.
Mas sabe de uma coisa? De Deus não se zomba, diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, aquilo que o homem semear, ele também ceifará. De Deus não se zomba, você não pode enganar a Deus. E daí então, Deus pega um profeta chamado Natã e manda o profeta falar com Davi. O profeta não sabia de nada. E o profeta chega diante de Davi com uma história para contar. Davi, aconteceu uma coisa terrível, diz o profeta. E Davi diz: o que foi? Davi, é o seguinte, tem 2 homens que moram ali embaixo no povoado. Um deles é bem rico e o outro é bem pobre. O bem rico tem um monte de ovelhas e cabras, mas o bem pobre só tem uma cabra. Ele ama tanto aquela cabrinha que ela mora dentro da casa dele. E ela come no mesmo prato que ele. E ele não tem filho, não tem nada, ele só tem aquela cabrinha. É o amor da vida dele. Sabe o que aconteceu? O homem bem rico ganhou visitas. E ao invés dele matar uma das suas cabras, ele foi lá e matou a cabra do vizinho. E disse: depois eu dou um dinheiro para pagar por ela. E agora, o que se faz com esse homem rico? E Davi disse: pela maldade deste homem, que não pensou no seu próximo, por mim ele deve morrer. Daí o profeta Natã se levantou e disse: pois é, Davi, esse homem na verdade é você. Você é um rei e você tem várias esposas. Naquela época os reis podiam casar com várias, mas você foi lá e tirou a esposa do outro e ainda matou ele, porque Deus sabe de tudo. E essa condenação de morte era para ti, Davi. O profeta com coragem fala isso. Viu? Nada escapa dos olhos de Deus. Hoje em dia, Deus usa pessoas até do sistema judiciário para fazer justiça nessa nação. Usa as pessoas, glória a Deus. Pessoas corajosas. Mas Deus sempre usou profetas e pessoas para denunciar. E lá no fundo, mesmo que ninguém descubra, o Espírito Santo sempre fica martelando e nos falando o que está certo e o que não está. E aí então, Davi, quando foi falado isso para ele, diz que Davi se ajoelhou e chorou. E ele então abriu o seu coração, ele confessou o seu pecado, e diz que ele pegou as suas roupas e rasgou, e ele colocou vestes de cinza, e ele começou a jogar cinza sobre o seu cabelo, e Davi se deitou no chão e ficou dias chorando, porque ele viu aonde ele foi parar. Com aquela história ele viu o quão mal ele era, e como é fácil julgar os outros, mas ali quem estava sendo julgado era ele. E aí Davi depois ele vai escrever esse salmo. E aí o versículo 5 fala da segunda etapa, depois que ele se arrepende, depois que ele rasga o coração dele. O versículo 5 diz assim: então eu te confessei o meu pecado, não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo, e tu perdoaste todos os meus pecados. Vamos ler de novo. Confessei o meu pecado, não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. E aí, se você ler o versículo 1 e o 2 de novo, você vai entender por que ele escreveu. Porque daí ele volta dizendo: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Você volta a ser feliz, aquela dor sai, aquele sentimento de um vazio, de uma dívida vai embora, porque Deus te perdoou. Há um outro salmo que Davi escreveu sobre isso, Salmo 51. Você pode ler na sua Bíblia também. Esse Salmo 51 é um cântico que Davi escreveu, que fala sobre isso. É ele pedindo, eu imagino que esse cântico, essa música, essa poesia do Salmo 51, Davi
cantou quando ele estava lá, tirado no chão, no meio da cinza, chorando a miséria do seu pecado. Eu imagino Davi, o rei, que usava roupas limpas e lindas, atirado no chão, no meio da cinza, do pó, e gemendo de dor e pedindo perdão a Deus. E eu imagino ele falando essas palavras do Salmo 51 nesse momento. Diz assim, coloca na NTLH na tela para nós. Onde é que está? Ali diz, olha como é que diz a introdução. Salmo de Davi, ao regente de coro, escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que havia cometido com Batseba. E é interessante uma coisa, se você for ler na Bíblia, lá na genealogia de Jesus, quando fala de que Jesus nasceu, Jesus era filho de Beltrano, você vai ver que Jesus, ele é filho de Davi, e daí depois diz, e filho de Salomão, a quem Davi teve com Batseba, mulher de Urias. Vai sempre ficar lembrado que a Batseba era mulher de Urias. Ou seja, Deus perdoou, mas Deus não esqueceu. Porque você tem a consequência do seu pecado. Há um perdão, o perdão é o que? Deus não vai te condenar eternamente. Você vai receber a salvação, você recebe o perdão, a graça, mas isso não quer dizer que você tem que fazer de conta que isso nunca aconteceu. Há marcas que ficam. E ele tomou uma mulher que não era dele. Por isso na Bíblia várias vezes vai dizer, quando fala sempre de Salomão, que é o filho que eles tiveram depois, diz Salomão, filho de Davi com Batseba, a mulher de Urias. E aqui no versículo 1, volta lá. Mateus, tu estava procurando lá. É aqui, olha que interessante. Volta lá onde tu botaste. Muito bem, meu amigo Vinícius Kaiser. O Vinícius estava me ajudando, pegando lá em Mateus o texto. Pode botar lá aquele de Mateus. Olha só, diz ali, que foi pai do rei Davi, Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias, foram os pais de Salomão. Então sempre vai ser lembrado que ela era esposa de Urias. Porque Deus honra a memória das pessoas. Amém? Versículo, isso aí, Salmo 51. Depois diz assim, por causa do teu amor, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Então quando nós pedimos que Deus nos perdoe, nós não pedimos porque nós merecemos. Nós não pedimos o perdão de Deus porque, Senhor, agora eu vou fazer diferente. Não, Deus, eu te peço que tu me perdoe porque eu sempre fui bonzinho. Não, você pede que Deus te perdoe por causa do amor que Ele tem, porque é o amor de Deus que é maior do que os nossos pecados. E aqui diz, Senhor, por causa do teu amor, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia significa, olhe a minha miséria. Veja o quão miserável eu sou. É uma palavra forte, né? Ter misericórdia é Deus olhar para você e dizer, é um miserável, não tem como eu cobrá-lo. É isso. Eu tenho uma dívida com Deus, mas eu não tenho como pagar porque eu sou miserável. E aí então Deus tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Olha o que ele pede, Senhor, eu quero que tu zere a minha ficha. Senhor, eu não quero mais carregar isso. Versículo 2. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Quando você está vivendo uma vida errada, quando você tem coisas erradas na sua vida, você se sente sujo. Você se sente sujo, contaminado. Você se sente um lixo. Isso é porque você está vivendo no caminho errado. E eu posso dizer isso porque eu já me senti assim. Muitas vezes. Muitas vezes.
Versículo 3 diz assim: pois eu conheço bem os meus erros. Olha o que Davi está falando: Senhor, tu tem razão de me condenar e de olhar para mim dessa forma, porque eu sei muito bem os meus erros, eu sou pecador, e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 4: contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestastes. Tens razão quando me julga, e está certo quando me condenas. Ou seja, você não tenta encobrir o seu pecado. Davi não tentou dizer: Senhor, é que assim, o Urias podia ter ajudado, se ele tivesse ido lá e ficado com a mulher dele, ele não precisava morrer. Ai Deus, na verdade a culpa é dela, porque ela estava lá tomando banho pelada, com aquela janela aberta, não é culpa minha. Não, Davi não botou culpa nos outros, ele disse: Senhor, eu pequei contra ti, tu tem razão, eu estou errado, eu me humilho, fui eu que falhei. Tem muita gente que gosta de botar a culpa no outro. Ah, eu bati nele, mas é porque ele bateu primeiro. Ele me olhou torto. Ah, eu faço isso, mas é porque, sabe, lá em casa é difícil. É fácil botar a culpa nos outros. Deus está querendo te ensinar essa noite uma coisa: o pecado, ele é perdoado quando existe arrependimento. Arrependimento é diferente de você ter o sentimento de remorso. Você sabe a diferença? O remorso é assim: você pecou e você se deu mal, daí agora você sente remorso, ou seja, eu estou sofrendo tanto, que se eu pudesse eu voltava atrás, mas na verdade a minha dor é por causa do sofrimento, não é por causa do pecado. Arrependimento é quando eu me sinto mal com o que eu fiz, e quando eu não quero mais viver aquilo, e quando, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria e não faria igual, e eu pagaria o preço para mudar aquilo. Isso é arrependimento, é eu sentir que eu preciso mudar, e eu pedir a ajuda de Deus sincera, para que Ele me ajude a transformar o meu caráter. Não existe perdão sem arrependimento. Eu conheço muita gente que chora na frente de pastor, de líder, por causa de remorso. Foi pego no erro e agora está com vergonha. Isso é remorso. Mas isso pode virar um arrependimento, se você entender que o problema está no seu coração. E aqui ele diz: Senhor, tu tem razão. Versículo 5: de fato eu tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Davi está dizendo: Senhor, não é de hoje que eu sou mau, sabe? Antes eu parecia bonzinho, mas aqui dentro já tinha maldade. Agora eu só consumei o mal que eu já tinha. Davi assumiu que a natureza dele era má. E todos nós aqui, se nós formos sinceros, nós vamos chegar a uma conclusão: que o nosso coração não é perfeito, e que existe muita maldade aqui dentro de nós. Assim como existe o bem, nós também temos o mal. Lembra que o Adão e a Eva comeram a fruta do bem e do mal. E essa batalha está todo dia dentro de nós. O que tu queres, Senhor, é um coração sincero. Olha só o que ele está dizendo: Senhor, eu sei que eu tenho que ser sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Olha agora o versículo 7. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Repete comigo: ainda que eu esteja esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Isso me faz lembrar quando o profeta Ezequiel é chamado para descer à casa do oleiro. Havia em Israel um homem que tinha uma profissão, que ele fazia vasos de barro. O oleiro colocava um pouco de barro em cima de uma roda, e com os pedais ele começava a girar aquela roda, e ele ia formando um vaso. Vocês já viram isso na TV, né?
Quem já foi ali em Portão, tem um cara que faz isso ainda na beira da RS 239 ali. Um oleiro, manual, artesanal. Só que daí diz a Bíblia que quando o vaso ficava meio torto, ou com a parede muito fina, o oleiro pegava e quebrava ele, amassava ele todo de novo, para começar de novo. E daí Deus disse para o profeta: eu sou o oleiro e vocês são o vaso. Se eu quiser, eu amasso e faço de novo. Eu quero dizer para você que às vezes tem sofrimentos que Deus permite que você passe, porque Ele está amassando a sua vida, para que ela seja feita de novo, para que comece de novo. E eu tenho certeza que o resultado final é muito melhor do que onde você estava antes. Porque o oleiro é minucioso, ele é cuidadoso, ele cuida das suas obras. E se você está na mão de Deus, você vai ser, a sua obra, a sua vida vai ser concluída. Amém? Faze-me ouvir de novo o som de alegria. Quando a pessoa está com o pecado no seu coração, não há mais alegria, não há mais felicidade. Você vem para o culto e não consegue adorar a Deus. Você está num lugar bom e você não consegue ser feliz, porque alguma coisa está te prendendo. E aí você começa a procurar felicidade na bebida, na droga, em outras coisas. Mas a felicidade de verdade está quando você está com o coração limpo. Versículo 9 diz assim: não olhes para o meu pecado e apaga todas as minhas maldades. E o versículo 10 eu acho lindo, eu acho que essa oração nós devemos fazer hoje. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Senhor, eu preciso que Tu me dê um coração puro. Purifica o meu coração, tira o sentimento mal, tira o desejo mal, limpa do pecado, limpa das marcas que ficaram, e agora me dá uma nova vontade. Eu não quero mais ter vontade de fazer o que eu fazia antes, eu quero ter uma nova vontade, eu quero andar num novo caminho, eu quero desejar fazer o que Te agrada. E aí o versículo 11 completa: não me expulses da Tua presença, e nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Tem pessoas que acham que quando elas pecam, Deus tira o Espírito Santo delas. Isso não é verdade. Presta atenção. Quando você peca, Deus não tira o Espírito Santo de você. Porque do caso contrário, você nunca poderia arrepender-se. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Pelo contrário, você pecou, você errou, mas o Espírito Santo continua aí, porque Ele é a prova que Deus ainda te ama, e que Ele ainda quer reconstruir a tua vida. Deus continua se importando contigo, e Ele não vai tirar o que Ele colocou em você. Amém? Mas Ele quer com esse Espírito te transformar de dentro para fora. Tirar essa dor, tirar esse sofrimento. Chega de ficar guardando, chega de ficar carregando sozinho. Nós precisamos entregar tudo para Deus. Há um salmo que diz, há um provérbio que diz que aquele que esconde os seus pecados jamais prospera. Aquele que oculta os seus pecados. Sabe o que é isso? Josinei pode vir aqui no piano. Sabe o que é isso? É quando você tenta fazer que está tudo bem e não está. A sua vida não vai dar certo. Você dá um passo para frente e dá 2 para trás. Foi assim com Davi. Aí ele começou a perder as guerras. Jerusalém foi invadida. Ele perdeu uma filhinha que nasceu, porque ele estava escondendo a verdade. 2 Coríntios, não precisa abrir na tua Bíblia, vou só citar 13 versículo 8, diz assim: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Provérbios 12 diz assim, versículo 17: quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz injustiça. Em Jeremias capítulo 6 diz assim: eles curam superficialmente a ferida do meu povo,
dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias estava falando dos falsos profetas. Hoje em dia tem muito lugar que você vai que não se fala mais sobre o pecado. Há muita igreja por aí que não fala mais que você tem que se arrepender. Só fala de um Deus que quer te ajudar. Estão tentando curar superficialmente as feridas. Se você tem uma bactéria alojada, se você tem algo grave lá dentro, não adianta só passar remédio na superfície. Muitas vezes tem que ser feita uma cirurgia e extrair aquele mal. Do contrário, você vai passar o resto da vida remediando, mas nunca vai ser curado. E Jeremias falava que muitas pessoas dizem paz, paz, está tudo bem, quando não está bem. Quando algo está errado, nós precisamos parar e tratar esse algo. Talvez você está tentando remediar coisas da tua vida há muito tempo. Talvez você está tentando cobrir o sol com a peneira. Você está tentando fazer um jeito para resolver do seu jeito a situação, que só pode ser resolvida com a verdade, com arrependimento, com confissão. Se você errou com alguém, você tem que ir lá e se acertar com essa pessoa e falar a verdade para ela. Se você errou com a sua esposa, você tem que ir lá e confessar o seu pecado. Se você furtou, se você pegou o que não é seu, você tem que restituir. E se você não tem mais condições de fazer isso, você tem que, pelo menos, pedir ao Senhor misericórdia. Se humilhar diante de Deus. Sabe, antes de você pedir perdão para qualquer pessoa, você tem que pedir perdão para Deus. Como Davi fez. Senhor, contra ti eu pequei. Porque todo pecado é primeiro contra Deus. Não adianta você ficar pensando nos erros do passado. Vou contar um negócio para vocês. Eu, os pastores, nós somos todos humanos. Nós também erramos, falhamos e pecamos. Não mais como pecávamos antigamente, graças a Deus. A cada dia o Senhor vai nos transformando, mas todos nós temos um passado. Se eu ficasse olhando para o meu passado, eu não estaria aqui hoje pregando a palavra de Deus para vocês. E eu não estou aqui hoje porque eu sou santo ou porque eu sou perfeito. Eu estou aqui hoje porque Jesus é santo e é perfeito. Eu estou aqui hoje porque Ele é maravilhoso. Porque Ele tirou minha vida da lama. Porque Ele me limpou de toda impureza. Porque Ele purificou meu coração, os meus olhos, as minhas mãos. Ele é Deus de mudança. E Ele pode fazer isso hoje na tua vida. Nada te separa do amor desse Deus. Nada. No máximo o teu coração, quando você não abre o teu coração. Mas se hoje você abre o seu coração, Deus é Deus de cura, Deus é Deus de mudança. E Ele vai precisar talvez quebrar o vaso, mas Ele vai fazer um vaso novo. Você vai ser restaurado, você vai voltar a ter alegria, você vai ter paz, você vai andar de cabeça erguida. Você não vai mais gemer de dor. Chega de ficar carregando algo aqui dentro. Confessa hoje para Deus. Pede que Ele te perdoe. Diga: Senhor, eu não quero mais carregar isso. Eu não vou sair daqui com isso no meu coração, Senhor. E se há algo que você sente que você precisa conversar com alguém, nós como líderes, como pastores, nós queremos te ouvir. Sabe, eu quero ler com você um último texto antes de nós orarmos. 2 textos bem rápidos. Um está em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Desculpa, 5:16. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Repete comigo: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados.
muito pode em sua eficácia a oração do justo. Tem muita gente que está enferma porque tem coisas guardadas no seu coração. Tem gente que está enferma porque guarda desde a infância, desde a adolescência, desde a juventude, coisas que nunca confessou e fica sofrendo e fica passando sofrimento porque está com aquilo guardado. Hoje é dia de deixar tudo isso aos pés de Jesus. Enquanto eu me calei, os meus ossos se secavam. Enquanto eu me calei, ouvia-se a minha dor, o meu gemido de dia e de noite. 1 João 1,9 é o último texto. Diz assim, feche teus olhos e ouça esse texto. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Repete comigo: se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar todo o pecado, me purificar de toda injustiça, me curar, me restaurar, trazer de volta alegria, trazer de volta a paz. Feche teus olhos, eu quero orar contigo. Pai, estão aqui meus irmãos e minhas irmãs, os teus filhos. Eu sei, Senhor, que Tu ama cada uma dessas pessoas que está aqui essa noite. Esta noite, Senhor, Tu tem falado sobre a necessidade de mudarmos o nosso coração. Senhor, Tu me falou essa noite que há pessoas aqui que carregam um peso no seu coração, um fardo, talvez há muito tempo. Eu quero pedir, Senhor, essa noite que Tu ouça a oração desta pessoa, que Tu perdoe todos os pecados, que Tu apague, Senhor, a ficha desta pessoa, que Tu limpe, Senhor, de toda impureza e que Tu dê um novo coração a este homem ou esta mulher. Um novo coração, Senhor, um novo sentimento, Senhor. Irmão, irmã, nesse momento eu quero te dar uma oportunidade de você falar com Deus. É você e Deus agora. Se há algo que você precisa confessar a Deus e pedir misericórdia, faça isso agora. Fale você com Deus, na sua oração, curve sua cabeça, com seus lábios em voz baixa. Fale para Deus, confesse o seu pecado, não tenha vergonha de dizer a Ele. Está te ouvindo. Ouve, Senhor, a oração desta pessoa. Ouve o coração desta pessoa. Põe a mão no seu coração assim. Repete assim comigo: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, de todas as minhas maldades. Senhor, nada está encoberto da Tua presença. Tu conhece a minha história, o meu passado, o meu dia de hoje. Eu te peço perdão, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me limpa, Senhor, de toda impureza, de toda maldade. Tira de mim, Senhor, todo mal. Me dá um coração puro, Deus. Um coração que te ama, Senhor. Senhor, restaura em mim a alegria da Tua presença. Restaura em mim a paz, o sono tranquilo, a saúde. Restaura, Senhor, a casa caída, minha família. Restaura, Deus, o meu coração. Oh, Deus está te ouvindo. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro
E eu recebo o perdão, o amor e a graça. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Eu sou uma nova pessoa. As coisas velhas ficaram para trás. E hoje tudo se faz novo em minha vida. Fique de pé, toda a igreja, feche teus olhos de pé. Nesse mesmo Espírito, Deus está aqui. Onde há perdão, onde há reconciliação, há uma liberdade para o Espírito Santo agir. Oh, Deus está aqui. Deus está tocando pessoas agora. Oh, põe a mão no teu coração, Deus está te tocando agora. Pai, em nome de Jesus, toma o coração deste irmão, desta irmã agora. Retira, Senhor, toda má consciência, toda angústia, todo peso, todo fardo. Em nome de Jesus eu repreendo toda acusação maligna. Satanás, eu te dou uma ordem: retira a tua mão sobre a vida dessa pessoa. Tu não pode mais tocar nessa vida, porque hoje ela é filha de Deus, ele é filho de Deus. O passado ficou para trás, e eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Em nome de Jesus eu tomo autoridade sobre a tua vida agora, e eu declaro o poder da cruz de Cristo tomando o teu ser. A obra que Jesus fez há 2000 anos se fazendo completa na tua vida hoje. E toda enfermidade indo embora, toda acusação, todo peso, toda condenação indo embora. Eis aí o poder de Deus te tocando. Eis aí o poder de Deus te tocando. Se alguém é enfermo aqui, eu quero pedir que você levante sua mão agora onde você está. Se alguém com enfermidade, com dor, levante sua mão e feche seus olhos. Repete assim comigo: eu creio, Senhor, conforme a tua palavra, que tu levou sobre ti as minhas dores e as minhas enfermidades. Agora, Senhor, eu entrego elas a ti, e eu recebo saúde, paz, bem-estar. Eu recebo a cura. Em nome de Jesus. Eis aí a mão de Deus te tocando agora. Em nome de Jesus. Sistema nervoso central é regulado agora nesse momento. Sistema cardíaco, digestivo. Oh, a tua mente é tocada, o teu coração é tocado, teus olhos, coluna, pernas, braços. Oh, em nome de Jesus, Deus toca rins agora. Toca Deus, o corpo desta pessoa. Eis aí a mão de Deus te tocando. Oh, há uma paz agora fluindo em nosso meio. Oh, quando nós recebemos o perdão de Deus, a graça de Deus, vem a paz sobre nós. Pai, eu oro pela paz no coração de cada pessoa que está aqui. Traz paz, Senhor, aonde havia angústia, aonde havia medo, insegurança. Esta pessoa que não conseguia dormir à noite, Pai, toca agora, Deus. Se alguém aqui tinha problema de insônia, não conseguia dormir à noite, coloque a mão no seu coração. Pai, agora em nome de Jesus eu peço por esta pessoa. Ansiedade vai embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ordeno paz sobre ti agora. O amor de Deus te tomando. Todo medo vai embora, toda ansiedade vai embora, toda culpa vai embora, toda condenação. Em paz me deito e logo pego no sono. Assim diz a palavra, e assim será na tua vida hoje. Em nome de Jesus, a partir de hoje você vai dormir em paz. Pai, em nome de Jesus, cura esta pessoa que tomava remédios para dormir há muito tempo. Cura este homem, Deus. Cura esta mulher, Senhor, agora, em nome de Jesus. Recebe paz, sono tranquilo, em nome de Jesus. Você deitará à noite e orará ao Senhor, e colocará na presença dEle toda a tua vida, e dirá: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos, e agora eu descanso em ti. E você fechará os olhos e descansará na presença de Deus.